Sejam bem-vindos, à nossa aula de projetos elétricos do sistema, de potência, mais conhecido como CEP, o CEP com S. Deixa eu já para a gente contextualizar e fazer aqui alguns disclaimers, sobre a nossa UC aqui, já estamos na UC final. Deixa eu aqui fazer o compartilhamento aqui com vocês. Já até deixei aqui meio que na agulha alguns exemplos aqui, só para vocês terem a ideia, né? Dar uma compartilhada aqui. Ok, pessoal. Então, fazer alguns disclaimers aqui, aumentar a tela, que aí fica mais fácil da gente ver. Então, pessoal, a nossa UC iniciou, mas na verdade, assim, propriamente dito, hoje é o primeiro dia, né? A gente iniciou no dia 26, eu ainda estou devendo esse vídeo gravado aqui do dia 26, em conformidade, né? Eu pedi para a Cristiane ocultar o link da web aula, que era para vocês focarem, na Semana da Indústria 5.0. Espero que tenham, pelo menos no dia aí, no dia 26, tenha dado para vocês fazerem a inscrição, Eu divulguei amplamente, né? Aqui já está postado todos os 5 dias aqui, porque esse curso, pessoal, esse curso, ele foi feito, ele foi projetado para vocês, né? Por que que essa Semana da Indústria 5.0 ela foi desenhada? Para o aluno, seja, o aluno igual a vocês que estão finalizando o curso de eletrotécnica, ou para os alunos que estão iniciando, né? Isso foi estendido a todos, para que vocês tenham a ideia, a noção de como é o mercado de trabalho, como que esse mercado de trabalho funciona, né? Eu tinha professores, eu lembro que na época da faculdade tinha professores que eles eram, assim, dedicados desde a época que eles eram alunos, propriamente dito, somente como professor, eles não tinham experiência de fazer projetos, por exemplo, alguns, outros já tinham trabalhado, inclusive outros trabalhavam, porque eu fiz na PUC aqui de Goiás, a faculdade particular, então, assim, eles não eram dedicação exclusiva, então, alguns trabalhavam em outros locais, e não necessariamente em outras faculdades, também eles trabalhavam como donos de empresa, projetista. Então, esses professores, eles tinham o quê? Os dois lados. Ele tinha um lado do que a gente aprende nos bancos aí das faculdades e tinha um lado depois que você sai da faculdade. Porque na faculdade nós temos as tarefas, igual vocês têm aqui as SAPs, elas são projetadas para vocês é, terem assim, uma noção, do mercado. A noção maior é o quê? São os cálculos, o que que vocês devem fazer, dependendo se for um curso de edificação ou se for um curso de eletrotécnico, para vocês aprenderem o conceito, né? Quando a gente passa a trabalhar, eu tive essa percepção no mercado de trabalho, muitas das coisas que a gente aprendeu, a gente deixa de lado porque pouco a gente usa. Eu mesmo, eu sou especialista na parte não só de engenharia de segurança do trabalho, mas na parte de sistema elétrico de potência, Engenheiro de campo, que vai em campo, faz inspeção visual, inspeção por ensaio de equipamentos, rede de distribuição. Então, depois que eu terminei a faculdade, que eu entrei nessa empresa, já trabalhava como estagiário, como projetista, foi aí que eu tive noção do sistema elétrico de potência na sua amplitude. Eu tive noção na parte de distribuição, na parte de transmissão, um pouco de geração, mas mais na transmissão e na distribuição. Então, com essa noção que eu tive, eu me tornei, posso dizer que eu tornei um profissional melhor,
porque eu tinha a base da faculdade, a teoria, e eu já, no começo, já estava consolidando o quê? O dia a dia, né? Assim como diz os teóricos aí, né? A dialética, tudo que você aprende no dia a dia também é corpo de conhecimento, por isso que eles falam, né? O pessoal é um técnico júnior ou um engenheiro júnior, aí depois viram sênior e por aí vai, né? Não só, né, pelos cursos e pós-graduações, né, e lato sensu, stricto sensu que ele tem, mas também a experiência de trabalho que ele tem, porque o nosso trabalho é o que, assim, no geral, é resolver problema. Nós somos pagos, nós somos contratados para resolver problema numa área específica que é a área da elétrica. Então, nós somos solucionadores de problemas. Então, quanto mais problemas, né, situações, igual a SAP, né, situações de aprendizagem a gente consegue resolver, mais, né, a gente tem um background para poder solucionar. Então, é, essa segunda aula aqui, né, que é hoje dia 2, ela vai soar como a primeira aula, né? A gravação dessa daqui, confesso que ainda não fiz. Eu vou fazer, deixar postado ela como dia 26, mas então oficialmente, né? Hoje no dia 2, desculpa, gente, garganta tá horrível. Então no dia 2, né? Hoje ela tá soando como a primeira aula, né? Então eu vou compensar essa daqui do dia 26. Ele vai estar postado aí, a Cristiane vai me ajudar. E um outro aviso que eu tinha até, eu pedi, eu fiz alteração e a Cristiane publicou aqui, ó, o terceiro encontro presencial, né? O primeiro você já teve, que foi no dia 27/5. O segundo vai ser amanhã, né? No dia 3. E o terceiro, que seria no dia 10, né? Para finalizar aqui, dia 13, ele vai ser o quê? Vai ser no dia 17. Então, Então, o terceiro encontro, ele foi adiado para o dia 17. Vocês vão ter na próxima semana, né? Esse agora é dia 3. Aí vocês teriam dia 10, né? Mas agora ele foi para dia 17. Então, provavelmente a Cristiane, ela já avisou, a Célia, aí de Catalão, também já avisou para vocês. Eu estou reforçando aqui nessa web aula, fazendo esse aviso daí. Então, assim, estendendo, né? Quem ainda não, eu estou olhando lá desde gestão, eu acho que gestão da manutenção eu ministrei para vocês. Então, eu vou olhar desde gestão da manutenção até essa UC aqui, ó, de projetos, né? São 6 UCs. Eu vou olhar, passar um pente fino e ver quem que ainda não entregou. Que pode, vocês podem ainda entregar suas atividades, né? Aproveita essa extensão aqui, ó, e dia 17 vai ser o último momento presencial, e daí, né, a gente é, ainda tem um tempo de recesso ainda, que, que vai servir para o conselho de classe e para eu ajustar, né, juntamente com a monitora, Cristiane, e com a coordenadora de vocês aí, a Célia, ajustar as notas, ver quem que ainda está faltando, né, completar a nota, para vocês terem né, o aproveitamento satisfatório aqui dentro desse curso. Meu objetivo aqui, não só como professor, né, não é ensinar, né? Não é passar conhecimento, né? Assim, propriamente dito, mas é dar o caminho das pedras para que vocês se desenvolvam, né? Não só aqui dentro, né, do curso aqui do Senai de eletrotécnico, mas também peguem, né, absorvam esses subsídios para vocês serem profissionais melhores, né? É igual eu estava falando anteriormente, a SAP, ela foi projetada para vocês resolver o problema e o professor, né, por isso que toda vez que eu corrijo, eu dou o feedback, eu falo em que você acertou, em que você errou, né? Eu vou fazendo os feedbacks e enviando para vocês. Mas pensem, aproveitando que a gente está na última matéria, né, do curso de eletrotécnica, pensem que os problemas, eles não vão os problemas, eles vão, lógico que vão ser parecidos
como os problemas que foram projetados para aparecer desde lá do básico até aqui o módulo 3, né? Porém, pode aparecer problemas dentro do corpo de conhecimento diferente do que já foi apresentado para vocês, né? Existe essa possibilidade de aparecer problemas diferentes. Então, né, com essa possibilidade de aparecer problemas diferentes, eu estou aqui, né, na missão de passar subsídios para vocês, para que vocês possam que entender os problemas, né, no dia a dia de vocês, nas empresas onde vocês estão trabalhando, e vocês poderem resolver, entender o problema, né? Ou seja, ele não vai estar em um arquivo Word, no arquivo PDF. Esse problema ele vai estar acontecendo no ambiente de trabalho de vocês. Vocês vão ouvir, entender esse problema, dependendo aí, você vai ter que pôr num formulário descrevendo o que que aconteceu, né? Ou vamos supor, um quase acidente ou um acidente aí vocês vão relatar, né? Relatar para o técnico de segurança, para o engenheiro de segurança, para a empresa de vocês, e vocês vão o quê? Pescar o problema não vai estar pronto igual nas tarefas daqui, né? Vocês vão entender o problema, traduzir ele para uma documentação e traçar um estratagema, ou seja, uma estratégia para você resolver esse problema, né? Então, a ideia é essa, né? Então, assim, já a gente entrando aqui, né, já falei o disclaimer da terceira aula aqui, que foi estendida o prazo, né? Então, na outra semana não terá, né? Ou não terá, mas no dia 17 essa aula vai estar ok, né? E daí eu já alinhei com o professor de vocês, né? O professor presencial, para ajudar justamente vocês a poder, né? Assim, eu ouso dizer, não é porque eu estou ministrando essa matéria, ouso dizer que os projetos do sistema eletropotência são muito mais difíceis do que um predial do que um industrial. Porque no predial você tem o quê? Uma casa, né? Você tem uma residência, um bloco de prédios, né, de apartamentos ou, né, kitnets, você tem uma indústria, né, mas no sistema elétrico potência você tem as casas, né, os apartamentos, você tem as indústrias, você tem os estabelecimentos comerciais, todos unidos, né, em uma zona urbana, tem a parte rural também, né? Então, é muita carga, não é uma carga fixa, não é um projeto ali que foi aprovado na concessionária local, foi dimensionado a carga dele, né? Igual aqueles projetos que eu pego exemplo aqui, né? E entrego e mostro aqui para vocês que tem um quadro de carga bonitinho. Esses são a coleção de vários desses projetos. Muito deles não tem projeto, por exemplo, um residencial, dependendo da concessionária, ele não tem um valor específico. Você tem que ter uma estimativa mesmo, porque você nem a necessidade de projeto aprovado na concessionária local, né? Só relembrando, aqui atualmente é Equatorial, você tendo 6 medições, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui. Pegar um projetinho aqui, exemplo. Daí a gente vai escalando e chegando até o projeto do CEP. Tá carregando aqui, pessoal, já que eu mostro. Pessoal, você tem aqui, ó, por exemplo, pelo menos Equatorial, né, aqui na nossa concessionária, se você tem até 6 medições, pode ser 6 kitnets, 6 apartamentos, né?
até 6 medições. Eles chamam de consumidor, né? Um agrupamento de consumidores. Então, aqui no exemplo, eu tenho 6 monofásicos, né? E ele tem que ser até categoria T3. Categoria T3 é um disjuntor, aqui não tá, mas é um disjuntor de 70 amperes, né? Então, você ser até categoria T3, é lógico que é a reunião dos três aqui, e até 6 medições, ou seja, 6 unidades consumidoras agrupadas, não há necessidade de projeto aprovado. Então, no projeto, né, do sistema elétrico potência, esse tipo de consumidor não existe uma carga definida porque não tem um projeto aprovado. Existe o consumo, obviamente, porque esses consumidores eles estão instalados, né? E eles não têm uma carga muito alta, mas uma coisa é um cliente, outra coisa são milhares de clientes, né? Centenas de clientes dentro, né, da zona urbana aí. Então, por ele não ter projeto aprovado, ele, né, não está registrado que, vamos supor, o projeto da casa do fulano deu, sei lá, deu categoria, sei lá, M2, um disjuntor de 60 amperes monofásico, né? Então existe uma faixa, uma carga até a que vai para esse cliente aí, né? Se tivesse sido aprovado, a concessionária tinha ideia, mas como não há necessidade de aprovar, então não tem esse registro. Então é papel de quem projeta o sistema elétrico potência numa zona urbana, né, uma rede de distribuição urbana aérea, fazer uma estimativa e, dentro dessa estimativa, projetar transformadores que ficam dentro da zona urbana, né, em uma posição, né, média ali, que evita a queda de tensão elevada, né, para a média dos consumidores aí, e tendo em mente essa distribuição de carga. É lógico que, às vezes, dependendo aí do setor, né, em que essas residências se encontram, também tem o quê? Também tem unidades consumidoras na modalidade comercial e tem também na industrial. O da comercial, dependendo da carga, e o da indústria, com certeza, ele tem o quê? O contrato de demanda, igual a gente viu lá em eficiência energética, viu em projetos industriais, né? Então, as cargas são bem definidas e, como elas foram aprovadas pela concessionária, existe o registro. Aí é mais fácil você fazer a acurácia desses dados e colocar ele nos cálculos aqui. Mas, basicamente, os cálculos, os transformadores que o pessoal lá da distribuição, né, que faz o projeto do sistema elétrico na parte da distribuição da rede urbana, né, eles têm que fazer um cálculo, fazer uma estimativa e projetar esses transformadores, porque o transformador que fica lá na zona urbana, né, esses transformadores espaçados nos postes, eles são, né, eles não apenas fornecem energia para os consumidores, como também eles transformam a energia da média tensão para baixo. Todo consumidor residencial, industrial e comercial, todo, não importa se o residencial e às vezes o comercial é uma carga pequena, ou o industrial é uma carga tão grande que eu preciso de um contrato de demanda, fechar um pacote, inclusive ter um transformador próprio para ele, né? Porque a demanda de carga é grande e o que foi projetado pela estimativa do CEP, ele não contempla, né? Não importa, porque todos esses consumidores que eu citei, eles pegam a energia, né, o ponto de entrega deles é direto, né, da baixa tensão. Todos utilizam. Ah, professor, mas eu conheço uma empresa que ela tem um transformador lá de 300. Ok. Se ela tem um transformador de 300, o ponto de entrada dela foi pela média tensão. Ok, super concordo com você. Mas você não pode esquecer que, para ligar todo e qualquer equipamento dessa indústria, eu ligo ele aonde? Eu ligo ele no 13.8 ou eu ligo ele no 220? Qual é o nosso caso aqui, né, Goiás? Eu ligo ele no 220, né, se for monofásico, né, 380 se for bifásico.
600, né, e 56 mais ou menos, né, ou 380 raiz de 3, né, se for trifásico, né? Então, todos os consumidores, independente se ele consome pouco ou se ele consome muito através de um contrato de demanda, ele pega essa energia da baixa tensão. Então, o papel do transformador na rede de distribuição urbana é pegar a energia da média tensão, convertê-la para baixa e distribuir para todos os consumidores. Beleza, pessoal. Vamos lá. Eu separei aqui, pessoal. Esse aqui é um exemplo. Peguei aqui da Coelba. É um exemplo aqui de layout de projeto. Deixa eu até achar o outro aqui. Eu já vou deixar carregando aqui. Pegar esse mapa digital aqui, que aí ele é um pouco grande o arquivo. Enquanto ele vai carregando aqui, a gente vai continuando a aula aqui. Então, pessoal, assim, se a gente for aqui direto para nossas situações de aprendizagem, né, já vou discutir, né, sobre cada uma das tarefas aqui. Inclusive, essa daqui, a distância, né, ok. Ah, entendi. Então temos aqui, né, a nossa tarefa aqui, conforme estudado para, né, para atender a necessidade de construção de uma rede de distribuição, né, necessário um projeto do sistema elétrico potência. O projeto é parecido com esse aqui, ó. O projeto aqui de distribuição, pessoal, ele é o seguinte, ó. Por exemplo, esse daqui ó, é um poste pela cor aqui, não dá para enxergar muito. Aqui é o duplo T, aquele quadradinho, creme cracker. Esse poste aqui é um poste de seção circular, né? Todo projeto, ele tem uma legenda. Ó que é a legenda dele aqui, ó. Olha, poste de madeira, de seção circular. A instalar quer dizer, você quando pega essa ordem de serviço, vai lá em campo com um guindalto hidráulico, né? E faz, o pessoal chama de implantação do poste. Então você vai lá literalmente, cava um buraco, aí você pode cavar ele. Às vezes, numa rede rural é mais difícil fazer isso, aí não dá para utilizar o guindalto com o trado. O trado é aquela broca que você bota na ponta do guindalto, e daí o pessoal em construtora utiliza bastante para furar poço artesiano. Aí tem trados de vários diâmetros, né? Então esse trado ele tem um diâmetro menor e você vai fazer o cálculo de engastamento, e nesse cálculo de engastamento você vai instalar. Essa é uma das etapas. Se você pega o projeto e ele está desse jeito aqui, ó, só tem a linha, né? Existente, quer dizer que o poste já está lá, ó. O poste está aqui. E qual que vai ser a sua tarefa?
é identificar o poste pelo ID, é colocar o poste no tamanho adequado, instalar, tracionar os cabos. Se for só de média tensão, você instala só de média. Se for o sol de baixa, vai ter momentos que vai ter ou só o circuito de baixa tensão, ou só o de média, ou então vai ter os dois, né? Então você vai tracionar os cabos da baixa, os cabos da média tensão, fazer o tracionamento e implantar essa rede. Então, primeira fase é plantar o poste, segunda fase é tracionar, ou seja, montar a rede para que você possa ligar a mesma, né, ao sistema elétrico de potência, beleza? Então, por isso que na legenda está falando aqui, ó, instalar poste de madeira circular. Esse aqui é o tanto, né, o poste de madeira, ele tá, né, por questões aí ecológicas aí, ele não é mais utilizado, né? Então, esse de seção circular, ó, parece uma rosquinha Mabel aqui, ó. Instalar é a mesma história. Você vai o quê? Vai levar o caminhão com os postes para instalação e com guindalto hidráulico, né? Fazer a instalação, cavar o buraco. Geralmente o pessoal cava o buraco primeiro e depois faz a implantação, né? De acordo com o cálculo de engastamento. Que do mesmo jeito, ó, ela sem essa, o pessoal de projeto chama de achura, essa pintura aqui, né? Sem a achura aqui no meio, quer dizer que é um poste de seção circular de concreto armado. Esse é para instalar e esse é existente. A mesma ideia. Esse daqui é aquele poste quadrado, né? O nome, o apelido dele é DT, porque é o duplo T. Ah, entendi, professor. Então, quando ele tem essa tal de achura que o senhor falou aqui, né? Então quer dizer que eu vou, né? Ele vai no caminhão lá, acondicionado de forma adequada, e com o guindalto hidráulico, você vai mover e fazer a implantação. Depois, obviamente, né, de cavar a valeta ou com um trado, se for na rede urbana, geralmente é com guindalto com um trado na ponta. Se for na zona rural e dependendo do acesso ao local, vai ter que ser utilizando cavadeira, né? Utilizando o pessoal chama de paceta, que é uma cavadeira, a ponta dela parece uma chave de fenda gigante, né? Que tem, dependendo do terreno, além do terreno, né, ter parte argiloso, que eles chamam o barro, né? Argiloso, tem terreno que ele é meio argiloso, meio arenoso, e tem terreno que ele é argiloso, arenoso, e ainda tem os pedregulhos, né? As pedras aí, e aí vai ser mais difícil você fazer, né? Cavar esse engastamento que é essa valeta, esse buraco. E tem o duplo T, né? Mesma história aqui. Quando ele está achurado, você vai instalar. Quando ele não está achurado, quadradinho, bolacha, creme cracker, quer dizer que ele já está lá, só esperando receber o quê? A instalação. E o que que seria essa instalação, pessoal? Isso aqui, ó. Eu peguei como exemplo esse poste aqui, ó. Ele é de seção circular, né? Já está instalado o poste e eu tenho que instalar essa rede aqui, ó. E aí existe, né, padrões que a gente vai observar em conformidade com as normas técnicas de distribuição do local, né? No nosso caso, a então equatorial, né? Então, os elementos de projeto, eles são nesse estilo aqui, né? Eu tenho o ID, que é a identificação. Então, o poste em si, né? A gente pegar esse desenho que eu deixei aqui, ó. O poste em si, esse ID, ele vai estar escrito de cima para baixo aqui, né? A gente não escreve da esquerda para a direita, né? Então, vamos supor que tiver 1, 2, 3, 4, 5. No poste, ele vai estar pintado aqui de forma vertical, né? Então, o primeiro da esquerda vai ser o primeiro de cima. Então, vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ID, né, o identificador do poste, é o registro, é igual o CPF da gente, né? No CPF tem, né, no RG, né, no registro geral, tem o quê? Tem a filiação, né, nome do pai, nome da mãe, a data de nascimento. Então, esse ID, ele fala na concessionária de energia, dependendo do tipo de concessionária,
existem padrões diferentes. Por exemplo, esse daqui que eu peguei da Coelba aqui, ó. Ó, esse da Coelba, ó como é que é o padrão dele aqui. Esse aqui é de um centro de treinamento lá da Coelba, e ele está mostrando, ó, são todos postes duplo T, né? Eles estão instalados, por exemplo, nesse daqui, ó, só tem baixa tensão, ó, BT, ó, e essa baixa tensão, esse 4 aqui, confesso que eu não sei o que que é, né? Porque, ó, tem agora o S eu sei que é de rede secundária, de baixa tensão. O tamanho do poste, ele é de 11 metros barra 400. 400 é a quantidade de carga, né? Não é que é em quilograma é massa, né? Mas é a quantidade de carga em quilograma força, né? Então ele suporta esforços verticais, né? Esforços que vêm o quê? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Então, um poste aqui, ó, ele é o duplo T, né? Ele é aquele quadradinho. A vista aérea, quando a gente enxerga, é assim, ó. Então, esse poste, ele tem um engastamento, ou seja, a valeta que ele foi implantado. Aqui é a vista aérea, que é a vista, seria a vista frontal aqui. Então, existe esforços, né? Que o pessoal lá da engenharia, se eu não me engano, chama momento, é o momento fletor, né? Quando a gente fala de esforços mecânicos de um pavimento, por exemplo, de um prédio, eles chamam de o esforço, né, do momento fletor, é a força de cisalhamento que eles chamam. Mas existe, né, um esforço no poste, um esforço vertical. Esse esforço vertical, né, essa suportabilidade, né, é para ele suportar o quê? Um transformador, que o pessoal chama de trafo, né? É um RA, que é um religador automático. Geralmente o apelido, né, de um religador automático, ele se parece com um transformador, mas na verdade, né, ele, né, faz a religação do sistema. Como assim? Houve uma queda de energia, aí ele procura uma rota alternativa, dependendo aí da configuração, a configuração eles chamam de em anel. Essa configuração de anel, a energia é recebida através de um tronco aqui, ó. E aí todos os nós, ou seja, todos os postes, vamos dizer assim, ó, eles vão estar interligados, às vezes, né, por duas vias, ou às vezes por três vias, dependendo da arquitetura e do local lá, como for o projeto, né? Tem em anel, tem a configuração em estrela também, ó. Mas geralmente ela é composta. O que quer dizer isso? Tem a configuração em anel, e em algum desses ramos aqui eu tenho a configuração em estrela. Às vezes eu tenho ramos que vem energia, né? Energia de dois pontos aqui, ó, e eu tenho energia que é oriunda também desse ponto aqui, de uma subestação aqui, e também pode ser oriunda. Ou seja, esse ponto, esse nó aqui, né? O pessoal estuda bastante isso lá em computação, né? Teoria dos grafos. Esse nó aqui, ó, na malha, ou seja, na rede de distribuição, ele recebe energia de quatro pontos aqui. Dois da configuração em anel e mais dois da configuração em estrela. Então, provavelmente, né, ele é um ponto crítico aqui e provavelmente ele tem um religador de energia, um RA, né, em algum ponto. E esse poste ele deve ser o quê? Projetado não só para ter uma altura que fique emprumado, ou seja, em linha reta e que ele tenha uma altura padrão, né, da cabeça do poste até o chão aqui, né, uma padrão aqui. E, e esse poste, ele suporta esforços verticais. Também outro tipo de esforço que ele suporta são os esforços horizontais. Daí os esforços horizontais, né, é oriundo do quê? Do tracionamento do cabo.
existe rede, né, que tem a rede principal, que ela está em anel, e existe redes aqui secundárias aqui, ó, que saem do anel, às vezes até que compõem o anel aqui, porque tem rede de distribuição, existe a rede com o anel, tem o anel fechado, que ele faz um looping aqui, né, de energia, é muito parecido com a teoria lá de telecomunicação, né, na parte aí, não só de telefonia, mas na parte aí de rede de internet, né? Existe o anel fechado e também existe do anel, né, que como se diz, que ele não é fechado. Ou seja, existe um fim de linha. Provavelmente ele tem uma letra, ou se for rede de média tensão, ou ela é N, ou ela é tipo M, que é chamada de meio beco. A N é normal. Tem a rede tipo B, a beco total. Tem a rede tipo T, que ela é chamada de triangular, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Aí tem algumas redes especiais aí, mas eu vou comentar mais para frente. Essa aqui, se for de média tensão. Tem a CE, que é a rede compacta, né? Aí tem a CE1, a CE2, CE3, CE4. Cada uma dessas aqui, ó, ela tem a numeração de 1 até 4. Ou ela pode ser N1, N2, N3 ou N4. Cada uma dessas aqui, inclusive a CE, que é a rede compacta. A CE, os cabos são protegidos. Já na rede normal, meio beco, beco total, rede triangular. Tem a tipo U, que é uma monofásica. Tem a tipo P também, que ela também é monofásica, uma rede alternativa à tipo U. A tipo U tem alguns problemas aí que ocorrem com ela, daí o pessoal resolveu colocar a rede tipo pilar. Essas duas aqui são monofásicas, a U e a P, essas outras são trifásicas. E a rede, essas aqui são cabos, né, nus, ou seja, o cabo ele está desencapado e nessa daqui o cabo está encapado. Isso aqui todas são de média tensão. A gente tem também, né, as redes em baixa tensão, ó, BT. Aí basicamente são as S. A SI são rede coberta. Aí é a mesma história, S1, S2, S3, S4. Já no caso da baixa tensão, a 2 não tem. Tem um pormenor aqui, mas basicamente assim, elas são de 1 até 4. Mas a 2 não existe nessa daqui. Aí é 1, 3 e 4. Essa daqui é rede protegida, igual essa daqui, só que na média tensão. E existe a rede tipo S, que são cabos nus. Aí é a mesma história, S1, S3 e S4. E daí, dependendo aí, ó, no circuito, a rede, toda a rede, seja ela de média tensão ou baixa tensão, ela acaba numa letra, vamos supor, uma SI, que é uma rede multiplex, né, uma rede protegida. O cabo é protegido, só o neutro que é nu, tipo 3. E essa daqui acabou, vamos pegar uma CE, rede compacta, CE3. Geralmente esse tipo de rede é chamado de rede com um fim de linha. Quando ela recebe a denominação de 4, por exemplo, nesse nó aqui, eu tenho uma CE4 e também uma SI4. É chamada de dois fins de linha. Quer dizer que em nenhum momento anterior, essa rede de anel fechado, ela foi uma rede em anel aberto. E daí o setor de planejamento, né? A única certeza, eu até comentei isso lá em projeto predial, eu não ministrei para vocês, mas eu sempre comento em projeto predial, projeto industrial e projetos do CEP. A certeza que a gente tem, além da morte, é que a rede ela vai sempre crescer. Vão passando-se, né, os anos aí. O setor de planejamento, como se diz, a rede urbana, né? Tem muitos municípios que antigamente, né, o pessoal aqui em Goiânia mesmo, né,
Ah, eu vou lá em Aparecida de Goiânia, né? Parecia que era um lugar longe, porque Goiânia era menor. Quando o município foi aumentando, né? Aparecida de Goiânia também, logicamente, foi aumentando aí. E em um momento que o pessoal, né, faz até o meme, acho que em toda cidade, eles criam o NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida, nem Trindade, né? Existe aquela região em que se confunde, né? Você não tem rua que você está em Goiânia e tem rua que você está em Aparecida de Goiânia, por exemplo, né? Do mesmo jeito, né? A malha urbana, né? A parte de não só de saneamento, a parte de as construções, né? Vão sendo construídas mais casas, mais comércios, mais indústrias, então essa malha vai crescendo, juntamente os seus serviços, né? Ou seja, se cresce o fornecimento de água, né? Vai crescer também o fornecimento o quê? Na parte de telecomunicação, já que a telecomunicação utiliza a infraestrutura da energia, com certeza vai crescer o quê? A parte de energia, né? Então, toda essa infraestrutura, ela vai crescendo, vai se expandindo. Aí, vamos supor, essa rede tipo 4 anteriormente, no momento anterior a esse crescimento desse nó aqui, ó, que era totalmente em anel, né? E agora ela virou, além de uma rede em anel, eu tenho pontos que é em estrela aqui. Ou seja, eu tenho vários pontos estratégicos que eu posso colocar um religador de energia, um RA aqui, né? Então ela foi crescendo aqui, ela finaliza no projeto anterior, ela era CE3 SI3. Quando eu faço a expansão, geralmente a equipe que ganha a licitação e vai fazer a montagem, ela faz o quê? Ela transforma essa rede tipo 3 numa rede tipo 4. Ah, professor, então estou entendendo. Essa rede tipo 3 que você está falando, ela foi projetada para finalizar, né? Por isso que o pessoal chama de encabeçamento final, né? Ela finaliza a rede, ela também pode começar por uma tipo 3, né? Ela finaliza a rede, mas se eu expandir essa malha, ela vai se transformar numa rede tipo 4. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou só Ctrl+C, Ctrl+V da parte que finalizou aqui, eu vou instalar do outro lado, né? Essa que é a ideia da tipo 4. A tipo 1 é se eu tiver uma prumada aqui de postes em linha reta, né? Todos estão em linha reta numa rua aí, por exemplo, eu vou sempre colocar estruturas. Se for de média tensão, eu coloco N1. Se for de baixa tensão, a S, por exemplo, S1. Sempre quando eu faço instalações de uma malha urbana do tipo 1, quer dizer que elas estão numa prumada, ou seja, num rumo em reta, em linha reta. A tipo 2 é se eu precisar fazer uma curva. Ah, professor, então quer dizer que a tipo 2 eu preciso fazer uma deflexão aqui no circuito, né? Numa pracinha aí, por exemplo, né? Ou numa virada ali, né? De uma esquina para ele continuar em linha reta, né? No outro lado aqui. Então, eu vou instalar uma N2, se for média tensão no caso, e uma S. Aí, nesse caso aqui, a S2, ela não existe, porque geralmente essa daqui seria uma S4. É porque eu instalo o isolador tipo rodando, ó, de um lado, do outro aqui, e aí ele faz um jump aqui no poste. E a ideia do 2 é eu literalmente fazer a curva aqui. Aí por isso que na rede, é porque nessa rede N2 aqui, ó, se a gente observar, ó, por exemplo, isso aqui é uma rede tipo 1, ó, é uma N1. Como que ela é montada? A N1 você usa ela pode ser de madeira, ela pode ser polimérica, ó, essa estrutura que é chamada de cruzeta. Para eu estabilizar a cruzeta, para ela não ficar pendendo, balançando, eu instalo a mão francesa plana. Ela parece uma régua de pedreiro aqui, ó, essa parte aqui. Ah, como ela está em linha reta, ó,
todo desenho técnico você tem, pelo menos de poste aqui de distribuição, eu tenho a vista frontal, eu tenho a vista superior aqui do projeto. Então, logo mais acima aqui, ó, eu tenho a média tensão, que é a famosa 13,8, né? Então, eu tenho a média tensão, os cabos passam no centro do isolador aqui, ó. Tá indo em linha reta, né? Você vem e instala uma espécie de um fio, né? Que ele é chamado de laço ou alça pré-formada. Essa alça pré-formada eu enrolo em volta do cabo aqui, ó, e passo ela aqui pelo isolador para ele fixar. É o único elemento de fixação. Então, o cabo energizado aqui, ele, a energia, ela é impedida de passar aqui para a estrutura do poste, porque eu instalo um isolador. Aí esse isolador aqui, geralmente ele é de cerâmica, né? Aqueles com a coloração marronzada assim, um marrom mais escuro. Ele pode ser de vidro temperado, ele é bem translúcido, assim, é quase um verde água, né? Ele também pode ser polimérico. Geralmente, os poliméricos são utilizados nas redes que é chamada de C, né? A CE, a rede compacta, né? E às vezes o pessoal utiliza também por questões de durabilidade mesmo. Pra vocês terem ideia, né? As terceirizadas que ganham licitação, às vezes, nas manutenções, o que que eles têm que fazer? Tem que trocar esse isolador aqui. Por exemplo, era isolador de cerâmica, o pessoal pega, atira estilingue, às vezes até tiro de revólver e de pistola e danifica esse isolador aqui. Se você quebrar ele, o que que vai acontecer? Ele tem uma cabeça aqui, uma rosca, e ela é de chumbo aqui. Né, que é um metal bem mole assim, e aí a rosca fica aqui por baixo dessa parte de cerâmica ou de vidro temperado ou de polimérica. Então, geralmente quando é de vidro temperado ou de cerâmica, ela quebra muito fácil e aí pode acontecer o curto-circuito. E se for a do meio, principalmente, ó, porque esse aqui chamado de pino para cruzeta aqui, ó. Esse pino, ele tá mais ou menos alinhado aqui, ó, com a mão francesa plana, com a parte de trás dela aqui, ó. Daí imagina, a energia tem 7.965 volts nesse cabo aqui, ó. Se danificar aqui, ela já vem direto para o pino e daí, com certeza, ela pode descer aqui para a mão francesa plana e ir de encontro ao poste e dar um curto-circuito. Às vezes, vai aparecer centelhamento, né? Esse curto-circuito ele vai atuar e daí uma proteção, né? Uma chave fusível, aí, por exemplo, ela pode atuar. Às vezes ele energiza e simplesmente, né? Por questões a questão é se ele não der a corrente de curto-circuito, você concorda comigo que o elo fusível ele não vai atuar e não vai abrir o circuito? Sim. Porém, ele vai ficar energizado. Lembra lá instalações do CEP que eu mostrei um vídeo para vocês, né? O pessoal foi fazer um serviço numa rede rural, né? Aí daí eles viram que o cabo ele tinha encostado, o cabo energizado, correram a rede, viram que a chave fusível não tinha sido atuada, né? Então eles perceberam que poderia, provavelmente estava ligado, né? O que que eles fizeram? Pegaram a vara de manobra, equiparam com detector de tensão de média tensão e à distância verificaram que o poste estava energizado com média tensão, embora, né, o normal de acontecer é o quê? Haver a corrente de curto-circuito e o elo fusível atuar e desligar o circuito, né? Só que ele pode ficar simplesmente energizado. Imagine se o pessoal não tivesse feito essa verificação e batido a escada lá. Bater a escada quer dizer você colocar ela posicionada, põe a escada posicionada, você vai fazer as amarrações, né? Colocar a linha de vida. é, Eles nem iam chegar a bater a escada, né? No momento que eles batessem a escada, aproximasse do poste, eles iam ser eletrocutados aí, né? Então pode ocorrer isso na rede de distribuição aqui. Então, para ajudar vocês aí nessa primeira tarefa aí, vocês têm que identificar o ID, né, do poste, as características.
Aqui esse número é o tamanho do poste e aqui é a carga que ele suporta em quilograma-força. A carga, pensando, né, nas cargas verticais, né, mecânica, eu estou falando não é elétrica, não, é mecânica. Os esforços verticais, né, que para você colocar um transformador, um religador, um banco de capacitor também, né, existe um banco de capacitor que você instala numa estrutura chamada de HT. Você utiliza dois postes e uma cruzeta maior aqui no meio, aí é uma cruzeta dupla, onde você coloca um transformador de 500, que ele é bastante, o tamanho dele é considerável, principalmente o da de 13,8. Você pode colocar um banco de capacitor, você pode colocar também um religador de energia de grande porte, mas basicamente o pessoal coloca banco de capacitor e coloca também, existe um transformador que ele é chamado transformador regulador de tensão. Aí, geralmente ele é mais robusto porque os transformadores da rede comum, eles, eles simplesmente só fazem a conversão de energia, ou seja, eles transformam 13,8, por exemplo, em 220 volts. O regulador o trafo, que eles chamam, né, trafo de transformador, regulador de tensão, além dele fazer essa conversão, ele tem um sistema ali computacional que ele verifica na rede picos de tensão, às vezes, por exemplo, você tem muitos clientes ligados naquela rede ali, aí ele percebe que a tensão está diminuindo em função da queda de tensão e do consumo mesmo normal aí. Aí o que que ele faz? O regulador de tensão, ele tem TAPs. O que que é o TAP? Você tem acesso ao quê? A uma certa quantidade de bobinas. Naturalmente, para você fazer essa troca de relação de tensão, né, aumentar ou diminuir a tensão, eu tenho que desligar, né, fazer a chamada 5 regras de ouro, né, desligar o circuito, né, ou dicas, né? Desligar, impedir, constatar, né? Aterrar e sinalizar. Tem que fazer isso para eu fazer a mudança lá do TAP. Agora, o transformador regulador de tensão, ele não precisa fazer isso, ele faz isso online, ou seja, enquanto ele está funcionando. Então, ele verifica, né? Ele percebe que eu tenho, por exemplo, principalmente no período de ponta, né? Lembra lá de eficiência? Das 6 até as 21 horas, né? Ele percebe que o consumo está aumentando ali. Com certeza as quedas de tensão estão aumentando, né? Aí o que que ele faz? Ele muda automaticamente a relação de TAP deles, aumentando, né, o nível de tensão e considerando a queda, existe um balanço, um equilíbrio, né? Ele aumenta o TAP, porém, para manter o quê? A tensão na baixa tensão, por exemplo, 220 volts, e para manter a média tensão, se for o caso 13,8, e dependendo da rede, né, também em 34,5 kV. Né? Ele aumenta o TAP, aumenta a relação. Se eu não tivesse cargas ativas ali consumindo na hora, é óbvio que de 220 ali ia, sei lá, para 440 ou até para uma relação maior. Só que como eu estou tendo um alto consumo, e ele funciona online, né? Ele funciona em tempo real. Ele percebe esse alto consumo, ele já compensa a queda de tensão, ele aumenta a relação dele, porém a relação de tensão, né? Porém, em função do consumo da variável consumo e da variável é, consumo e queda de tensão, ele mantém a tensão 220 por conta desse consumo. Daí, na hora que ele percebe, né, que os consumidores, né, principalmente os industriais e grande comércio, eles diminuem o consumo, aí ele vai atuando ali online, diminuindo a relação dele lá no TAP e sempre no intuito de manter a baixa tensão, né, 220, se for o caso, ou a média tensão 13,8 ou 34,5 kV. Então, pessoal, a primeira tarefa é vocês fazerem essa identificação aqui padrão.
Ó, isso aqui está na apostila aqui, ó. Você tem que identificar o que que é média tensão, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho, geralmente o pessoal, é raros os casos que eles colocam esses afastadores aqui de rede primária, né? Como é mais comum você ver na rede secundária esse tipo de afastador aqui, ó. E a proposta, essas duas redes são rede nua aqui, ó. Essa daqui é conhecida como AM, né? AM, que é chamada de meio beco, e por eu estar vendo a parte de trás aqui, ó, eu estou vendo que só tem uma cruzeta, ele tem o quê? Ele é uma M tipo 1. M, né? A meio beco, tipo 1, ele não fica posicionado no meio da cruzeta igual a normal, né? Se fosse a beco total, ele estaria nessa última furação aqui e as três fases estariam uma atrás da outra aqui, sem ele interrompendo, né? O poste aqui. Existe esse afastador de rede secundária aqui, ó, esse cavalete aqui, ó, de metal aqui, que é para justamente, já que essa rede de baixa tensão também é nua, se eu instalasse ela bem aqui na prumada do poste, você concorda que o transformador está de frente aqui para a rede de baixa tensão? O que que ia acontecer? Corrente, né, e tensão de curto-circuito aqui, ó. Aí por isso eles instalam esse, e é de seção circular, ó, a gente tem o quê? Várias cintas, né, para pós-seção circular. Geralmente o de seção circular, nós precisamos de cinta, né, para instalar as ferragens. Já o duplo T, né, a gente tem aqueles furinhos, né, a gente instala as ferragens, os isoladores ali, né, a infraestrutura diretamente no poste duplo T. Mas nesse caso, se fosse um poste duplo T, eu teria que usar esse afastador de rede secundária, igual está colocado aqui, ó, para justamente manter o cabo de baixa tensão, ainda mais que ele é nu, né, longe da carcaça do transformador aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, tem a chave fusível e esse transformador aqui aplicado, ele justamente faz o quê? Ele faz a conversão da rede 13.8 para 220 aqui. Então, lembrando aqui, né, uma das lições que a gente pode tirar dessa aula, o, o, o transformador da rede de distribuição, ele tem duas funções. A primeira e a mais básica é converter a energia da média tensão para baixa, porque todos os clientes, até mesmo os clientes que têm transformador próprio, eles utilizam, né, ou seja, a tensão de utilização de todos os seus equipamentos, seus maquinários é na baixa tensão. Essa é a primeira função. A segunda aqui é o quê? É manter, né, o equilíbrio. Geralmente a gente vai ver no projeto aqui, provavelmente é na próxima aula, que você instala ele dentro aqui, ó. Tá até aqui no. Eu já deixei aqui, já até mandei pro professor presencial aqui, ó. Esse é o desenho que vocês têm na atividade aí. Aí geralmente o transformador, ó, por exemplo, vocês têm esses quatro quarteirões aqui, ó. Você, o da rede de média tensão, o pessoal pega. Lembra lá da NTC 05 que a gente estava estudando? A gente começou a estudar lá desde projetos elétricos industriais. A gente pega aquele transformador, basicamente o de 75 e o de 112,5. Mas geralmente, como se diz, o mato aí de transformador é o de 75 que tem na rede aí. Aí é de 75, 112,5. O maior depois dele é o de 150. Tem, mas só que é muito raro. Então, basicamente é o de 75 e o de 112,5. Você vai instalar ele aqui, ó, numa posição, entre aspas, né, média aqui, para eu ter uma queda de tensão. É lógico que ela não vai ser exatamente igual, mas na média, o que se espera é que a queda de tensão seja aproximadamente uniforme em cada um desses lotes aqui, que seria o que? A unidade consumidora, né? O cliente. Aí, se a gente for analisar na forma real aqui, ó, eu peguei esse mapa de Goiânia aqui. Aí, basicamente, o que é que o pessoal faz, ó?
Deixa eu pegar um aqui que está, entre aspas, parecido. Tá vendo aqui, ó? Você tem essas quatro faixas aqui, ó. Estão vendo o tanto de lote que tem, ó? Ó, só aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, ó, cinco, seis, sete, oito, nove. Então você instala um transformador mais ou menos no ponto médio desse loteamento aqui, ó, desses quatro lotes aqui, e aí você implanta um transformador. Aí vamos supor, para cuidar desses dois lotes aqui, desse aqui, desse, eu instalo mais outro transformador, mais ou menos na média aqui. E assim eu vou fazendo. Eu pego de quatro em quatro aqui, ó, pego, instalo um transformador aqui, instalo outro aqui, e assim eu vou fazendo, né, esse jogo aqui, vendo em média quatro quarteirões aqui, ó, e vou instalando transformadores 75, 112,5, de forma que a malha urbana, né? Porque você vai o quê? Você vai tracionar os cabos na média tensão. Como o cliente usa na baixa tensão, você estrategicamente, cada quatro, em média, né? Não estou dizendo que é uma regra, mas assim, no mínimo, quatro quarteirões aqui, você pega, coloca um transformador aqui, ou aqui, se for no caso esses outros aqui, ó, eu coloco nessa avenida e vou fazendo isso. Nós estamos vendo a malha, se a gente fizer um over, por isso que esse arquivo ele está bem pesado, ó. A gente for fazer um overview, olha o tamanho da malha urbana de Goiânia aqui, ó. Aí imagina o trabalho do projetista do CEP aí, ó. Ele vai pegando cada um dessas plantas que o pessoal chama de planta de situação, né? Cada uma de grupos de quatro e vai colocando transformadores aqui e fazendo os cálculos de queda de tensão e, né, e assim, é por estimativa mesmo, né? Ainda mais se for residencial aqui, como não há necessidade de ter projeto aprovado, então é um cálculo estimativo mesmo. Da quantidade de consumidores aqui, eu vou ter uma quantidade de quilowatts aí para cada um deles, e, consequentemente, eles vão ter uma média de consumo em quilowatt-horas aí. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua aqui a instrução. Já vou deixar renderizando aqui para a gente e deixar disponível para vocês aí, tá bom? Até a nossa próxima web aula.